As anotações no livro-caixa pareciam uma certidão de óbito, escritas na caligrafia firme e agora ausente do meu Afonso. A última página, preenchida por mim há 2 dias, era uma mancha de tinta vermelha, um sangramento que teimava em não estancar. Eu passava o dedo sobre os números negativos, sentindo o relevo do fracasso na ponta dos dedos, enquanto o silêncio do armazém me engolia. Um silêncio pesado, doentio, que não pertencia àquele lugar. Por 40 anos, o Armazém Seixas foi o coração barulhento do nosso bairro em Campinas. O som dos grãos de café sendo moídos, a risada do meu marido ecoando entre as prateleiras de madeira escura, o cheiro de bacalhau misturado com cravo e canela. Agora, só havia o zumbido de uma única lâmpada fluorescente e o cheiro de poeira e saudade. Aquele lugar era o terceiro filho que eu e Afonso tivemos, um filho que agora estava morrendo em meus braços, e eu não sabia como salvá-lo. Antes de eu continuar essa história, eu só queria pedir uma coisa. Não esquece de se inscrever aqui no canal e me contar aí nos comentários. De que cidade você está me assistindo? Saber que tem alguém aí do outro lado me ouvindo me dá muita força para continuar. Eu estava sentada no banquinho de madeira que meu marido usava, o mesmo em que ele se sentou no dia em que decidimos arriscar tudo para comprar este lugar. Eu tinha 22 anos, e ele 25. Helena, um dia nossos netos vão correr por aqui. Ele me disse, com aquele brilho nos olhos que nunca se apagou, nem mesmo quando a doença começou a levar sua força. Mas nós nunca tivemos netos. Tivemos apenas o Ricardo, nosso único filho, que desde cedo decidiu que o cheiro de empório era o cheiro do passado e que o futuro tinha o cheiro de planilha de Excel e ar-condicionado de escritório em São Paulo. Fazia 6 meses que Afonso tinha partido, e cada dia parecia mais longo que o anterior. Eu abria o armazém por teimosia, por hábito, por sentir que se eu fechasse as portas, estaria assinando o atestado de óbito do meu marido pela segunda vez. Mas os clientes fiéis já não eram suficientes para cobrir as contas que se acumulavam como uma montanha de areia prestes a desmoronar sobre mim. Foi então que ouvi o som, um som que não pertencia à rotina silenciosa da nossa rua. O ronco de um motor potente, seguido por um silêncio abrupto e o bip agudo de um carro de luxo sendo trancado. Pela vidraça empoeirada, vi a figura alta e esguia do meu filho. Ricardo não andava. Ele se movia como se estivesse sempre atrasado para uma reunião decisiva. O terno cinza, impecavelmente cortado, parecia um uniforme de outro planeta em nosso bairro simples. Ele parou na porta do armazém e, por um instante, seu rosto se contraiu numa expressão que eu conhecia bem. Uma mistura de pena e impaciência. Ele não via o legado de uma vida, via apenas um ativo em depreciação. Ele empurrou a porta e o sininho, que por anos anunciou a chegada de amigos, soou como um alarme de incêndio. Mãe, ele disse, e a palavra soou mais como uma formalidade do que como um chamado de filho. Seus olhos varreram o lugar, não com a nostalgia de quem cresceu ali, mas com a análise fria de um avaliador. Ele olhou para as prateleiras quase vazias, para o chão de ladrilho hidráulico gasto pelo tempo, para o meu rosto cansado. Eu vi os últimos relatórios que a senhora me mandou. A situação é ainda pior do que eu imaginava. Ele não me abraçou. Não perguntou como eu estava. Ricardo caminhou até o balcão, pegou o livro-caixa e o folheou com uma rapidez que me deu tontura. Fluxo de caixa negativo há 8 meses. Dívida com 3 fornecedores principais. O capital de giro acabou. Mãe, isso aqui não é mais um negócio. É um hobby caro e triste. Eu senti uma pontada no peito. Uma raiva miúda que se misturou à minha dor. Seu pai amava este lugar. Ricardo, minha voz saiu mais fraca do que eu pretendia. O papai era um sonhador. Mãe, e sonhadores não sobrevivem no mundo de hoje. Lembra quando eu tentei implementar o sistema de entregas por aplicativo? Ele não quis. Quando eu sugeri reformar e transformar isso aqui num empório gourmet, ele disse que era frescura. Ele falava como se o fracasso de suas próprias ideias mirabolantes fosse culpa da teimosia do meu marido, e não de sua arrogância em achar que podia transformar a alma de um lugar com um toque de tela. Eu sabia, e ele também, que suas modernizações só tinham acelerado a queda, mas admitir isso seria uma afronta à sua autoimagem de gênio dos negócios. Ele fechou o livro com um baque seco, o som final de um martelo de juiz. O ar ficou pesado, carregado com a certeza de que a sentença estava prestes a ser lida. Eu o encarei, mantendo minha postura, a mesma paciência que tive quando ele era um menino e fazia birra no meio do corredor de doces. Eu esperei. Ricardo respirou fundo, ajeitou a gravata,
como se estivesse se preparando para apresentar um projeto, e olhou para mim, não como um filho, olha para uma mãe em luto, mas como um CEO, olha para um setor que precisa ser liquidado. A paciência em seu rosto acabou, dando lugar a uma determinação fria, quase cruel. Ele se aproximou e, pela primeira vez, sua voz tinha um tom de finalidade. Um ponto final que ele estava ansioso para colocar na história da nossa família. Mãe, acabou, ele disse, e cada palavra era uma pá de cal. O sonho do papai virou um pesadelo financeiro. Eu não vim aqui para lamentar. Eu vim para resolver isso. E a primeira coisa que a gente precisa fazer... Ele fez uma pausa, olhando ao redor, para as paredes que continham toda a minha vida. É vender esta casa. As palavras dele não caíram como uma pedra, mas como uma gota de veneno em um copo d'água, se espalhando lentamente por todo o meu sistema. Vender a casa. A frase ecoou no silêncio do armazém, e por um momento, o zumbido da lâmpada fluorescente pareceu o som mais alto do mundo. Meu cérebro se recusava a processar. A casa não era apenas tijolo e cimento, era o cheiro do bolo de fubá nas tardes de domingo. O risco na parede do corredor que marcava a altura do Ricardo a cada aniversário. O lugar onde eu e Afonso dançamos na sala, na nossa primeira noite de casados. Ao som de um rádio velho, a casa era o arquivo físico da minha memória, da minha identidade. E ele falava em vendê-la, como quem fala em se desfazer de um móvel antigo que já não combina com a decoração. O choque foi tão intenso que paralisou minha voz, congelou o ar nos meus pulmões. Eu apenas o encarei, tentando encontrar naqueles olhos frios o menino que um dia correu para os meus braços com o joelho ralado. Não havia nada, apenas um homem de negócios diante de um problema a ser resolvido, vendo meu silêncio. Ricardo pareceu interpretar como uma oportunidade para avançar, não como um sinal do meu estado de choque. Ele deu um passo para trás, tirou um tablet da sua pasta de couro cara e o ligou com um gesto rápido. A tela fria e azulada iluminou seu rosto, tornando sua expressão ainda mais impessoal. Mãe, eu sei que é difícil de ouvir, mas a senhora precisa ser racional. Eu passei as últimas 2 semanas analisando tudo. Não há outra saída. Ele virou a tela para mim. Gráficos, colunas, números em vermelho que dançavam diante dos meus olhos. Isso aqui, ele disse, apontando para um gráfico de pizza. É o total da dívida, fornecedores, impostos atrasados, empréstimo no banco que o papai fez ano passado. E isso aqui, ele mudou a tela. É o valor de mercado estimado do armazém. Mesmo que a gente vendesse cada parafuso daqui, não cobriria nem 60% do passivo. Passivo, ele falava da vida do meu marido, do suor de 40 anos de trabalho. Como um passivo, eu finalmente encontrei minha voz. E ela saiu trêmula, carregada de uma incredulidade dolorosa. Ricardo, vender a casa, onde eu vou morar, é a nossa casa. Ele suspirou, um suspiro longo e cansado. O som de alguém que está explicando algo óbvio para uma criança teimosa. Exatamente. Nossa casa, ela está no nome da senhora e do papai, o que a torna um ativo do casal. Com a morte dele, ela se torna a única garantia para quitar as dívidas da empresa, legalmente. É a primeira coisa que os credores podem vir buscar. Eu não estou inventando isso. Mãe, estou antecipando o inevitável. Vender agora significa controlar o processo, conseguir um preço melhor e salvar o que restar. Esperar significa perder tudo, inclusive a dignidade. A palavra dignidade saindo da boca dele soou como um insulto. Que dignidade havia em ser expulsa da própria casa, em ter sua vida inteira leiloada para cobrir dívidas que, em parte, ele mesmo ajudou a criar com suas ideias mirabolantes? A raiva começou a derreter o gelo do choque. E as suas modernizações? Ricardo, o dinheiro que seu pai investiu naquele sistema de computador que nunca funcionou, naquela reforma da fachada, que só espantou os clientes antigos. Isso não entra na sua planilha. Pela primeira vez, uma fissura apareceu em sua armadura de controle. Seus olhos se estreitaram. Eu estava tentando evitar o que aconteceu agora. O papai era tradicional demais, apegado a métodos que não funcionam mais. Se ele tivesse me ouvido antes. Mas não vamos discutir o passado. Não é produtivo. O foco agora é mitigar os danos. Ele estava reescrevendo a história na minha frente, se absolvendo de qualquer culpa e colocando o peso do fracasso nos ombros de um homem que não podia mais se defender. Era uma injustiça tão profunda que me deixou sem ar. Ele não estava apenas vendendo minha casa, estava vendendo a memória do meu marido para salvar a própria imagem. Ele continuou, deslizando o dedo pela tela,
completamente alheio à tempestade que se formava dentro de mim. Eu já fiz as contas. O valor da casa, mesmo vendendo um pouco abaixo do mercado para acelerar, quita toda a dívida e ainda sobra um valor razoável. Um valor que, se for bem administrado, pode garantir que a senhora tenha um final de vida tranquilo, sem preocupações. Um final de vida tranquilo. A imagem que veio à minha mente foi a de um jardim de asilo, de uma cadeira de balanço vazia. Ele estava planejando o meu fim, o meu desaparecimento silencioso. E onde seria esse final de vida tranquilo? Ricardo, num apartamento alugado, numa kitnet no centro da cidade. Ele desligou o tablet, como se a apresentação tivesse chegado à sua conclusão lógica e irrefutável. Não, claro que não. Pensei em algo muito melhor. Lembra da casa dos avós em Piracaia, onde a senhora passava as férias quando era criança. Eu senti meu estômago revirar. A casa em Piracaia, uma casinha de 2 cômodos, fechada há quase 20 anos, cheirando a mofo e abandono. Ela está lá, parada. Os impostos estão em dia. É sua, com o dinheiro que sobrar da venda. A senhora pode fazer uma pequena reforma, deixar do seu jeito. É uma cidade calma. O custo de vida é baixo. É a solução perfeita. Sem aluguel, sem dívidas. Uma vida simples e organizada. Ali estava o golpe final. Ele não estava apenas me tirando da minha casa. Ele estava me exilando, me mandando para longe, para um lugar onde eu seria apenas uma velhinha cuidando do seu pequeno jardim. Uma preocupação a menos na sua vida agitada e importante. Ele apresentou o plano não como uma sugestão, mas como um fato consumado, um decreto. Eu abri a boca para protestar, para gritar que ele não tinha esse direito, que minha vida não era um problema de logística para ele resolver. Mas antes que eu pudesse formar as palavras, ele abriu sua pasta novamente e tirou um envelope. Eu sei que é muito para processar, ele disse. E pela primeira vez havia um traço de algo que poderia ser confundido com gentileza. Mas eu sabia que era apenas estratégia. Mas não temos muito tempo. A pressão dos credores vai começar em breve. Ele colocou o envelope sobre o balcão de madeira. Eu me adiantei e já conversei com um corretor de imóveis. Ele é o melhor da cidade, especialista em vendas rápidas. Ele virá amanhã, às 10 da manhã, para fazer a avaliação oficial e tirar as fotos. Ele empurrou o envelope um pouco mais na minha direção. Aqui estão os cartões dele e uma cópia do contrato de exclusividade. Só preciso que a senhora assine. O envelope branco sobre o balcão de madeira escura parecia um fantasma. Um testamento da minha própria morte em vida, redigido e assinado pelo meu único filho. O corretor viria amanhã. A frase martelava na minha cabeça. Um prego sendo fincado em cima de uma ferida aberta. Amanhã. Ele não me deu tempo para respirar, para processar, para lamentar. Ele me apresentou a demolição da minha vida, como se fosse um cronograma de projeto, com prazos e entregas. Olhei para as mãos dele, tão diferentes das mãos do meu Afonso, que eram grossas e marcadas pelo trabalho duro. As mãos de Ricardo eram lisas, de quem só tocava em telas e teclados. Mãos que assinavam contratos e, pelo visto, sentenças. Naquele momento, um desespero primitivo, a fúria de um animal encurralado, subiu pela minha garganta. Eu não podia aceitar, não podia simplesmente assinar o fim de tudo o que eu era. Não, eu disse. E a palavra saiu mais firme do que eu esperava. Ricardo, que já guardava o tablet na pasta, parou e me olhou com uma sobrancelha arqueada. Não o quê? Mãe, não há o que discutir aqui. Eu me apoiei no balcão, sentindo a madeira fria sob os meus dedos. Não, eu não vou assinar nada. Não ainda? Uma faísca de esperança. Talvez a última, talvez a mais tola, se acendeu em mim. Eu precisava lhe mostrar que eu não era inútil, que eu ainda tinha valor, que eu podia lutar. Ricardo, espere. E se a gente tentasse outra coisa? Uma última vez. Ele cruzou os braços, a personificação da impaciência. Que outra coisa? Não existe outra coisa. A senhora não está me ouvindo? Me ouça você. Eu insisti, minha voz ganhando uma força que eu não sabia que possuía. Este lugar, o armazém, ele não precisa morrer. O problema são as dívidas. Certo, a gente precisa de dinheiro. E eu sei fazer uma coisa. Eu sei cozinhar. As palavras saíram tropeçadas. Uma confissão, uma proposta, uma prece. Todo mundo sempre amou a minha comida. Seus amigos da faculdade, seus tios, o próprio Afonso. Ele dizia que meu tempero era a alma da nossa casa. As receitas da minha avó, aquele caderno. Ricardo, a gente podia vender comida, marmitas.
Começar pequeno. Aqui mesmo, usar a cozinha dos fundos. O bairro todo me conhece. Eles confiam em mim. Poderia dar certo. Eu o olhava com a expectativa de uma criança, esperando que ele visse o que eu via, que ele se lembrasse dos almoços de domingo, do cheiro do meu assado pela casa, que ele visse o potencial, a alma, a possibilidade. Por um instante, ele ficou em silêncio, me encarando. Um brilho estranho passou por seus olhos, e meu coração deu um salto. Seria a compreensão. Seria a chance de ele finalmente me ver. Então, ele riu. Não foi uma risada alta, debochada. Foi algo muito pior. Foi um riso baixo, soprado, cheio de uma piedade que me cortou mais fundo do que qualquer insulto. Um riso que dizia, coitadinha, ela não entende nada. Ele balançou a cabeça, um sorriso condescendente se espalhando por seu rosto. Ah, mãe, por favor, não vamos nos iludir. Ele se aproximou e o cheiro do seu perfume caro, amadeirado, me sufocou. Comida de vó não paga boleto de fornecedor nem juros de banco. A frase foi dita com uma calma cirúrgica. Cada palavra projetada para dissecar e matar a minha esperança. A humilhação foi instantânea e avassaladora. Um calor que subiu pelo meu pescoço e incendiou meu rosto. Eu senti como se ele tivesse me dado um tapa em público. A senhora não faz ideia do que está falando, ele continuou, agora num tom professoral, como se eu fosse uma aluna incompetente. O mundo dos negócios não é a sua cozinha. A senhora sabe o que é margem de lucro, custo de insumos, precificação estratégica. Sabe o que a vigilância sanitária exige para um estabelecimento comercial. A senhora acha que administrar um negócio é igual cozinhar para o almoço de domingo, recebendo elogio da família. Cada pergunta era uma lança, e eu não tinha escudo para nenhuma delas. Eu só tinha meu caderno velho e um talento que, na visão dele, não valia nada. A senhora viveu numa bolha, mãe, uma bolha que o papai criou para proteger a senhora, e eu sou grato a ele por isso. Mas o mundo aqui fora, o mundo real, ele é brutal. Ele não se importa com tempero de família ou receita de vó. Ele se importa com números. E os seus números, os nossos números, são um desastre. Naquele momento, enquanto ele desfilava sua sabedoria pragmática, eu via a verdade. Ele não me via como sua mãe. Ele me via como um item na sua lista de problemas a resolver. Um item antigo, sentimental, mas, no fim das contas, ineficiente e obsoleto. E o amor que eu sentia por ele, aquele amor incondicional de mãe que me fez sacrificar noites de sono e sonhos próprios, de repente pareceu pesado, um fardo que só eu carregava há 35 anos. Ele não queria me salvar, ele queria me arquivar, me colocar num lugar seguro e distante onde eu não pudesse mais atrapalhar, onde eu não pudesse mais gerar passivos. A casinha em Piracaia não era uma solução, era um depósito. Eu não disse mais nada. A minha proposta, a minha última fagulha de dignidade, havia sido reduzida a cinzas com um riso e um sermão. Eu me senti nua, estúpida, uma velha patética que não entendia o mundo moderno. A força que eu havia reunido se esvaiu, e tudo o que restou foi um vazio gelado. Ele viu a derrota nos meus olhos e, satisfeito, voltou ao seu modo de execução. Ele pegou uma caneta de metal do bolso interno do paletó, uma caneta que provavelmente valia mais do que todo o estoque restante do armazém, e a colocou ao lado do contrato. Não estamos mais discutindo, mãe. Estamos executando um plano de contenção de danos. Sua voz era novamente a do CEO. Firme, final. É a única decisão lógica a ser tomada. Assine. O corretor chega amanhã às 10. E eu quero que tudo esteja formalizado. É para o seu próprio bem. Ele olhou para o relógio de pulso. Preciso ir. Tenho uma teleconferência em 40 minutos. Eu te ligo à noite, para confirmar que você assinou. Ele se virou e caminhou em direção à porta, sem olhar para trás. O sininho soou novamente, anunciando sua partida. O som do motor potente, o carro se afastando. E então, o silêncio retornou. Um silêncio agora 1000 vezes mais pesado. Impregnado pela humilhação, eu fiquei ali, parada, olhando para o papel e para a caneta. Meu corpo inteiro tremia, mas não era de tristeza ou de medo. Era de outra coisa. Uma coisa nova, fria e dura, que começava a se formar no lugar onde antes ficava meu coração de mãe. Era raiva. Uma raiva pura e silenciosa que eu não sentia há 40 anos. Eu assinei o contrato. Minha mão não tremeu. Segurei a caneta de metal que Ricardo deixou para trás e deslizei a ponta sobre a linha pontilhada com uma frieza que me surpreendeu. Não havia lágrimas. Não havia hesitação. Naquele instante, eu não era Helena Seixas.
A viúva de Afonso, a mãe de Ricardo. Eu era uma parte anônima em uma transação comercial, liquidando um ativo para cobrir um passivo. Foi a primeira vez que usei a linguagem dele para entender o que estava acontecendo. E aquilo, de alguma forma, me anestesiou. O corretor, um homem falante de sorriso fácil, veio na manhã seguinte. Ele andou pela minha casa com olhos de predador, elogiando o potencial dos quartos onde criei meu filho e o charme vintage da cozinha, onde preparei milhares de refeições. Eu o ouvi à distância, como se ele estivesse descrevendo a casa de outra pessoa. Em menos de uma semana, a placa de vende-se foi fincada no nosso jardim, um estandarte da minha derrota, fincado para todo o bairro ver. As semanas seguintes passaram como um borrão de fita adesiva e papelão. Ricardo orquestrou tudo à distância. Com a eficiência de um general movendo tropas em um mapa, ele contratou a empresa de mudanças, me enviou um cronograma por e-mail e ligava uma vez por dia. Não para perguntar como eu estava me sentindo, mas para checar o status do empacotamento. Ele não era um filho, era um gerente de projetos supervisionando a minha realocação. Cada objeto que eu pegava era uma despedida silenciosa. O porta-retrato com a foto do nosso casamento, que ele instruiu a colocar na caixa de itens sentimentais de baixo valor. Os livros de capa dura do meu marido, que ele sugeriu que eu doasse para otimizar o espaço do frete. Eu me movia pela casa como um autômato, esvaziando as gavetas, desnudando as paredes, transformando meu lar em uma casca oca. Minhas vizinhas vinham me oferecer ajuda, seus olhos cheios de uma pena que eu não queria ver. Eu agradecia com um sorriso contido e dizia que estava tudo sob controle. A humilhação que meu filho me impôs era um assunto privado, uma ferida que eu não estava disposta a expor. O dia da mudança chegou com um céu cinzento, como se a própria natureza estivesse de luto por mim. O caminhão, grande e barulhento, estacionou na nossa rua. Homens estranhos, com uniformes, entraram na minha casa e começaram a carregar os fragmentos da minha vida. Eu fiquei sentada na cozinha, em uma única cadeira que restou, segurando uma pequena caixa no colo. Dentro dela, apenas duas coisas: o caderno de receitas da minha avó e a última foto que tirei com Afonso. Ricardo não veio. Ele tinha uma reunião inadiável. Mandou um carro de aplicativo para me levar até Piracaia. Um motorista desconhecido, um carro com cheiro de aromatizante artificial. Seria o cocheiro da minha jornada para o exílio? Quando entrei no carro e olhei para trás, vi a porta da minha casa aberta. Vazia, vulnerável, senti uma dor física, uma pontada no peito tão forte que curvei meu corpo para a frente. Foi a primeira e única vez que chorei em todo o processo. A viagem de quase 2 horas foi silenciosa. O cenário urbano de Campinas, com seus prédios e seu trânsito, foi dando lugar a pastos verdes, a pequenas cidades e a uma paisagem que, em outras circunstâncias, eu teria achado bonita. Mas naquele dia, cada quilômetro que me afastava da minha vida era 1 quilômetro a mais de distância de mim mesma. Quando o carro finalmente entrou nas ruas de paralelepípedos de Piracaia, meu coração afundou. A cidade era como uma fotografia antiga, charmosa para um turista, mas sufocante para quem estava sendo forçado a viver nela. O motorista parou em frente a uma pequena casa no final de uma rua de terra, a casa dos meus avós. Ela não parecia abandonada. Ela parecia ter desistido. A tinta azul das paredes estava descascada, revelando o cinza do reboco por baixo. O portão de ferro, baixo e enferrujado, rangeu como um gemido de dor quando eu o empurrei. O mato no pequeno jardim da frente batia nos meus joelhos. O caminhão de mudança já estava lá e os homens descarregavam as caixas, empilhando-as na pequena varanda como se fossem entulho. Eles trabalharam rápido, me fizeram assinar um papel e foram embora. E então, o silêncio, um silêncio rural, profundo, quebrado apenas pelo canto distante de um pássaro. Fiquei parada na varanda, olhando para a pilha de caixas que continha os destroços da minha existência. Peguei a chave que Ricardo havia me enviado por correio. Ela estava enferrujada e custou a entrar na fechadura. A porta se abriu com um protesto, revelando a escuridão e um cheiro forte de mofo e tempo. Empurrei a porta e entrei. A luz que vinha de fora revelou a poeira que cobria tudo como um sudário. Os poucos móveis deixados para trás. Uma mesa, 2 cadeiras, uma cama de ferro. Pareciam esqueletos no meio da sala. As janelas estavam sujas. As teias de aranha ocupavam os cantos. Meu filho não me mandou para a casa da minha infância. Ele me mandou para as ruínas dela. A desolação me atingiu com a força de uma onda. Eu estava sozinha, numa casa que mal se mantinha de pé, numa cidade onde eu não conhecia mais ninguém.
com toda a minha vida enfiada em caixas de papelão. Ricardo tinha conseguido. Ele não apenas me removeu de sua vida, ele me enterrou. Me enterrou viva em um mausoléu de poeira e memórias esquecidas. Sentei-me em uma das caixas, sentindo o frio do chão subir pelo meu corpo. O choro não veio. A tristeza era grande demais para as lágrimas. O que veio foi a lembrança da risada dele, a lembrança de suas palavras. Comida de vó não paga boletos? Ele achava que aquele lugar era o meu fim. Um ponto final, silencioso e digno de pena. Mal sabia ele que, às vezes, é na terra mais seca e esquecida que a semente mais teimosa decide que precisa, de alguma forma, encontrar o caminho da luz. Os primeiros dias em Piracaia não foram dias. Foram uma única e longa mancha cinzenta de poeira e silêncio. Eu me movia pela casa como um fantasma, desempacotando o mínimo necessário para sobreviver. Um colchão no chão do quarto, alguns pratos, uma panela, o coador de café. O resto da minha vida continuava empilhado em caixas que formavam labirintos na pequena sala. Eu limpava por inércia, varrendo a poeira de anos, esfregando o mofo das paredes, mas era um trabalho sem alma. Eu não estava construindo um lar, estava apenas tornando a minha cela um pouco mais habitável. As noites eram as piores. O silêncio do interior não era pacífico, era absoluto. Um silêncio que me forçava a ouvir o eco das palavras do meu filho, sua risada de desprezo. A sentença de que eu era inútil. Eu me alimentava de pão e café. A fome do corpo, sendo muito menos importante que o vazio que eu sentia na alma. A raiva que senti naquele último dia no armazém havia se transformado numa brasa fria, soterrada sob uma camada espessa de tristeza e exaustão. No quarto dia, o café acabou. A constatação me trouxe um pânico miúdo. Era a minha única companhia, o único ritual que me conectava com a pessoa que eu costumava ser. Eu não podia ficar sem café, com o coração apertado. Vesti um casaco, peguei a bolsa e saí de casa pela primeira vez. Forçada pela necessidade mais básica, a rua de terra, o ar puro, o sol da manhã. Tudo aquilo deveria ser agradável. Mas para mim, parecia um cenário estranho e hostil. Caminhei em direção ao centro, que ficava a poucas quadras de distância. As pessoas que passavam por mim me olhavam com a curiosidade típica de cidade pequena, tentando adivinhar quem era aquela forasteira de rosto triste. Eu me sentia um bicho acuado, exposto. Encontrei uma pequena venda na praça principal, um lugar que parecia ter parado nos anos 70. Entrei, sentindo o cheiro familiar de sabão de coco e fubá, enquanto eu procurava o pacote de café na prateleira, perdida entre as marcas locais. Ouvi uma voz atrás de mim, uma voz alta, forte, que o tempo não havia mudado. Não pode ser. Helena Seixas. É você mesma. Menina. Eu me virei e meu coração deu um salto. Parada ali, com as mãos na cintura, um sorriso largo e os olhos brilhando de surpresa, estava Iris, minha amiga de infância, minha confidente de adolescência, de quem a vida havia me afastado há quase 30 anos. Ela estava mais velha, os cabelos prateados cortados num Chanel prático, mas a energia era a mesma. Um pequeno furacão de vitalidade. Iris, eu sussurrei. E, de repente, senti vontade de chorar. Ela não esperou resposta. Me agarrou num abraço apertado, um abraço de urso que estalou minhas costas e, por um instante, pareceu juntar os pedaços do meu coração. Mulher, que magreza é essa? O que você está fazendo de volta nessa biboca? Pensei que você estava chique, vivendo a vida boa em Campinas. Ela me segurava pelos ombros, me analisando. Ela não me olhava com pena, mas com uma preocupação genuína e uma curiosidade que não podia ser contida. Eu não sabia o que dizer. As palavras pareciam pesadas demais para sair. É uma longa história. Iris. Então a gente tem tempo. Larga esse pacote de café aí. Vamos lá na minha pousada, que eu vou te passar um café de verdade, sem me dar chance de recusar. Ela me puxou pela mão, falou depois eu passo para acertar. Sé! Para o dono do armazém e me arrastou pela praça. A pousada Cantinho da Iris era a casa dela. Um casarão antigo e charmoso que ela havia transformado no negócio mais bem-sucedido da cidade. Sentadas na cozinha espaçosa e ensolarada da pousada, com o cheiro de bolo de laranja no ar, eu contei sobre a morte de Afonso, sobre a falência do armazém, sobre a decisão de mudar de ares. Eu omiti a crueldade de Ricardo, a humilhação. Eu resumi tudo como uma decisão prática da família. Iris ouvia tudo, balançando a cabeça, seus olhos inteligentes nunca deixando os meus. Ela não era tola.
Ela lia nas entrelinhas, na minha voz baixa, no meu olhar perdido. Decisão prática. Sei, ela disse, por fim, me entregando uma xícara fumegante. Uma decisão prática que te deixou com essa cara de quem perdeu a alma na estrada. E esse filho seu, o Ricardo, como ele deixou a mãe vir sozinha para uma casa que tá caindo aos pedaços. A pergunta direta me fez desviar o olhar. Ele é muito ocupado. Iris. A vida dele é em São Paulo, né? Ocupado em uma ova. Ela me cortou com sua franqueza de sempre. Não existe filho ocupado para uma mãe que acabou de perder o marido. Existe filho egoísta? A palavra pairou no ar. Egoísta. Era a verdade que eu não tinha coragem de admitir. Iris não insistiu. Ela mudou de assunto, mas eu sabia que ela tinha entendido tudo. Depois de 2 xícaras de café e uma fatia de bolo que desceu rasgando, ela se levantou. Chega de conversa. Você não pode viver de pão e café. Vamos lá na sua casa. Você vai cozinhar para mim. Quero ver se você ainda tem aquele tempero que fazia a minha mãe morrer de inveja. A ideia me pareceu absurda, mas Iris era irresistível. Voltamos para a minha casa empoeirada. Enquanto eu mostrava o estado lamentável das coisas, ela apenas dizia, isso aqui é só sujeira. Helena. Sujeira a gente limpa. Ela abriu uma das caixas da cozinha e, como se estivesse em sua própria casa, começou a organizar. Tirou uma panela, uma faca, uma tábua. O que você tem aí para cozinhar? Ela perguntou. Eu tinha o básico. Um pouco de frango, cebola, alho, tomate e as ervas secas que eu sempre carregava comigo. Com vergonha, comecei a preparar um simples frango ensopado com arroz. A comida mais trivial, a única que eu tinha forças para fazer. Mas enquanto eu picava a cebola, algo mudou. Minhas mãos se moviam por instinto. A memória dos gestos me confortando. O cheiro do refogado subiu. O primeiro cheiro de vida naquela casa. Eu servia a comida em 2 pratos lascados, sentadas na mesa de madeira bamba, no meio da bagunça. Iris deu a primeira garfada em silêncio. Ela mastigou devagar, fechou os olhos por um segundo. Eu esperei a crítica, ou talvez um elogio educado. Em vez disso, ela pousou o garfo no prato com um barulho seco e me encarou com uma intensidade que me assustou. Seus olhos estavam arregalados. Helena, pelo amor de Deus, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Que tempero é esse? Ela pegou outra garfada, como se para confirmar. Isso não é um simples frango. Isso é uma memória. É a comida da minha infância, mas 1000 vezes melhor. Ela se inclinou sobre a mesa, e seu rosto não tinha mais a leveza da nossa conversa, mas a seriedade de uma mulher de negócios que acaba de encontrar algo raro. Helena, escuta bem o que eu vou te dizer. Você está aí se sentindo um lixo, achando que sua vida acabou, mas você tem ouro nas mãos. E nem se dá conta disso. Ouro nas mãos. As palavras de Iris pairavam na cozinha, tão deslocadas naquela casa de ruínas quanto um diamante num pires de lata. Eu olhei para as minhas próprias mãos, que tremiam um pouco sobre a mesa, mãos de quem havia passado a vida descascando batatas, sovando massas e lavando louça, mãos que Ricardo via como improdutivas. Uja! Eu balancei a cabeça, um riso sem humor escapando dos meus lábios. Iris, não exagera. É só um frango. É comida de todo dia. Não tem nada de especial nisso. A voz do meu filho ecoava em minha mente, e eu repeti sua lógica como se fosse minha. Além do mais, comida caseira não paga contas. Iris me encarou, e seu sorriso desapareceu, dando lugar a uma seriedade que me obrigou a sustentar seu olhar. Helena, eu não sou sua família para te agradar com elogio falso. Eu sou uma comerciante. Vivo disso. Sirvo comida para turistas de São Paulo, do Rio, de tudo quanto é canto. Pessoas que comem nos melhores restaurantes. Eu sei a diferença entre comida que enche a barriga e comida que toca a alma. E a sua, minha amiga, toca a alma. Ela se inclinou para a frente, a voz baixando, mas ganhando em intensidade. E quer saber, as pessoas estão famintas por isso. Famintas por algo de verdade, com história, com sabor de casa de vó. Elas pagariam, e pagariam bem, para comer uma comida com alma como essa. Eu desviei o olhar, desconfortável. Aquele elogio era um bálsamo e um veneno. Curava a ferida da humilhação, mas também me enchia de um medo terrível. O medo de tentar e falhar, de provar que Ricardo estava certo o tempo todo. Eu não sei. Iris, eu não sou mais jovem. Começar algo agora. Iris estalou a língua, impaciente. E quem está falando em abrir um restaurante com estrela Michelin? Eu estou falando de um passo de cada vez. Ela teve uma ideia. Seus olhos se iluminaram.
Olha só, meus hóspedes na pousada. Muitos deles vêm para descansar. Estão cansados de comida de restaurante. Querem algo caseiro. E se você fizesse, digamos, cinco marmitas amanhã? Para o almoço, comida de verdade. Como essa que você fez para mim, eu ofereço para eles. Se ninguém quiser, eu mesma compro todas e levo para casa. Qual é o risco? A proposta era tão simples, tão pequena, que eu não consegui encontrar um argumento contra. 5 marmitas. Era um número quase ridículo, mas ao mesmo tempo, parecia uma montanha. Iris viu minha hesitação e se levantou, me dando um beijo estalado na testa. Pensa nisso, sem pressão. Mas pense que é melhor tentar alguma coisa do que ficar aí se afogando em poeira e saudade. E com isso, ela se foi, me deixando sozinha com a louça suja, o gosto do meu próprio tempero na boca e uma ideia perigosa brotando na minha mente. Naquela noite, eu mal consegui dormir. A voz de Iris lutava contra a voz de Ricardo na minha cabeça. Uma me chamava de tola, a outra, de talentosa. Uma me empurrava para o fundo do poço, a outra me oferecia uma corda. O medo da humilhação era paralisante. E se ninguém gostasse? E se Iris estivesse apenas sendo gentil? Eu me revirei no colchão no chão, sentindo o frio subir, e a imagem da risada de Ricardo quase me fez desistir. Quase, mas então, a outra imagem veio, a expressão de Iris ao provar a minha comida, a surpresa genuína, o respeito em seu olhar, de madrugada, incapaz de ficar parada. Levantei-me e, no escuro, comecei a procurar. Fui até a pilha de caixas na sala, procurando por uma em específico, a que eu mesma havia lacrado com um cuidado quase sagrado. A caixa com a inscrição: cozinha, frágeis. Abri com as unhas, rasgando a fita adesiva. Lá dentro, embaixo das minhas melhores travessas, enrolado num pano de prato antigo, estava ele, o caderno de receitas da minha avó. Eu o peguei nas mãos. A capa de couro, gasta nas bodas pelo uso constante. As folhas, cor de baunilha, com a caligrafia elegante e floreada da avó Laurinda. Abri em uma página aleatória e o cheiro de tempo e de especiarias me invadiu. Havia manchas de gordura na receita do pernil de Natal, uma anotação de mais noz moscada ao lado do doce de leite. Um pingo de molho de tomate na página da macarronada de domingo. Aquele caderno não era um livro, era o diário da minha família. Contado através dos sabores, cada receita era uma pessoa, uma festa, um momento. Cozinhar a partir daquelas páginas não era apenas seguir instruções, era conversar com os meus antepassados. Era a minha herança, e era a única coisa que Ricardo não podia tirar de mim. Naquele momento, a decisão foi tomada. Não era mais sobre dinheiro ou sobre provar algo para o meu filho. Era sobre mim. Era sobre me reconectar com a única parte de mim que ainda parecia intacta. Era um ato de redescoberta. Se eu ia ficar exilada naquela casa, que fosse nos meus próprios termos. Com a primeira luz do sol entrando pela janela suja da cozinha, eu abri o caderno na página da vaca atolada da avó Laurinda. Uma receita que aquecia o corpo e a alma. Peguei um pedaço de papel de pão e um lápis. Com a mão firme, comecei a escrever a lista de compras. Mandioca, carne seca, cheiro verde, pimentão. Era um passo. Pequeno, talvez insignificante para o mundo, mas para mim, era a primeira vez em meses que eu não estava sendo empurrada. Eu estava começando a andar, com a lista de compras na mão. Saí de casa na manhã seguinte sentindo um frio na barriga que há muito não sentia. Não era o frio do medo ou da tristeza, mas o nervosismo de quem está prestes a fazer uma prova. Caminhei até a feira livre que se instalava na praça principal. As cores vibrantes das frutas e verduras, o cheiro de terra molhada e pastel frito, a gritaria dos feirantes anunciando seus produtos. Pela primeira vez desde que cheguei, eu não me senti uma exilada. Me senti parte de algo vivo, pulsante. Escolhi cada pedaço de mandioca, cada pimentão, cada maço de cheiro verde com um cuidado que beirava a reverência. Eram as minhas ferramentas, os instrumentos do meu pequeno ato de rebeldia. As pessoas me olhavam, mas eu já não me importava. Eu não era mais a viúva triste e perdida. Eu era uma mulher com uma missão, fazer a melhor vaca atuada da minha vida. De volta à minha cozinha empoeirada. O trabalho começou. Aquele espaço, que antes era uma testemunha silenciosa da minha solidão, se transformou num santuário. Cada ingrediente que eu tocava parecia me reconhecer. O som da faca batendo na tábua, picando a cebola e o alho. Era rítmico, quase musical. O chiado da carne na panela quente, o aroma do refogado que subia e impregnava cada canto da casa.
expulsando o cheiro de mofo. Era como se eu estivesse realizando um exorcismo. Eu não estava apenas cozinhando, eu estava ressuscitando a casa e, talvez, a mim mesma. O barulho da panela de pressão, que começou baixo e foi ganhando força, soava como um coração voltando a bater. Abri o caderno da minha avó ao lado do fogão, seguindo suas anotações com devoção. Era uma dança que minhas mãos conheciam de cor. Em poucas horas, o prato estava pronto. Wico, cremosa, exalando um perfume que fazia a boca salivar. O próximo passo foi o mais difícil. Com um cuidado cirúrgico, montei as 5 marmitas. Coloquei o ensopado de um lado, o arroz branco soltinho do outro. Salpiquei com cheiro verde picado. Cada embalagem que eu fechava continha mais do que comida. Continha minha esperança, meu medo, minha herança. Carregando a sacola, que de repente pareceu pesar 1 tonelada, caminhei até a pousada de Iris. Meu coração batia descompassado. A voz de Ricardo me assombrava a cada passo. Comida de vó não paga boletos. E se ele estivesse certo? E se Iris tivesse se enganado? Entreguei a sacola para minha amiga na recepção. Estão com uma cara ótima, ela disse, com um sorriso profissional. E o cheiro está fazendo meus hóspedes saírem dos quartos para ver o que é. Bom sinal. Ela pegou a sacola, me deu uma piscadela e disse: agora vá para casa e tente não roer as unhas. Deixa comigo. As horas seguintes foram uma tortura. Voltei para minha casa, agora silenciosa novamente. Mas o cheiro da comida ainda estava no ar, como a promessa de algo que podia dar certo ou a prova do meu fracasso iminente. Andei de um lado para o outro. Limpei uma janela, arrumei uma caixa. Tudo para não pensar. O almoço passou. A tarde começou a cair. E nada. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. O silêncio era a minha resposta. O fracasso tinha gosto de fel. Eu já me preparava para aceitar a derrota, para me afundar de vez na minha tristeza, quando ouvi batidas na porta. Batidas fortes, urgentes. Meu coração gelou. Abri a porta e dei de cara com Iris. Ofegante, com os olhos brilhando e um sorriso que ia de orelha a orelha. Mulher. O que foi aquilo? Ela praticamente gritou, entrando na minha casa sem ser convidada. Ela não trazia as marmitas de volta. Em sua mão, havia um punhado de notas de dinheiro amassadas. Ela jogou o dinheiro sobre a minha mesa de madeira bamba. Não só vendia 5 em menos de 10 minutos, como tive que anotar o nome de mais 7 pessoas que queriam e não tinha mais. 7. Helena. Eu olhei para o dinheiro, incapaz de acreditar. Um hóspede de Minas Gerais disse que o tempero era idêntico ao da avó dele, e quase chorou. Outro, um gringo, queria saber onde ficava o seu restaurante e se você dava aulas de culinária. E não foram só os hóspedes. O Zé da Venda sentiu o cheiro, veio bisbilhotar e acabou levando 2. A dona Nena, a costureira, ficou com a última. Piracaia inteira está falando do cheiro misterioso que saiu da sua casa hoje. Eu olhei para aquelas notas sobre a mesa, amassadas, cheirando a vida real. Não era uma fortuna, mas era o primeiro dinheiro que eu ganhava em 40 anos. Ganho com o meu suor, com o meu dom. Aquele dinheiro era a prova física, palpável, de que eu existia, de que eu tinha valor. Uma onda de calor subiu pelo meu corpo, um sentimento que eu mal reconhecia, orgulho. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas desta vez não eram de tristeza, eram de validação. Eu peguei uma nota de R$ 20, senti a textura do papel e, pela primeira vez, vi um futuro que não era apenas cinza e poeira. Iris colocou as mãos nos meus ombros, seu rosto agora sério. Isso não é só dinheiro. Helena, é um recado do universo dizendo que você estava certa. E seu filho? Bom, seu filho não entende nada de ouro. Ela sorriu de novo, a mulher de negócios assumindo o controle. Então, pode colocar o feijão de molho e ir descansar. Porque amanhã eu quero 10. E se prepare, porque a fofoca aqui na cidade corre mais rápido que notícia ruim. E a notícia boa, minha amiga, voa. O sucesso inicial não foi um fogo de palha. As 10 marmitas que Iris pediu se transformaram em 15 na mesma semana. E em 20 na semana seguinte. A rotina se instalou, mas era uma rotina que me dava vida. Eu acordava cedo, ia à feira, onde os feirantes já me cumprimentavam pelo nome e guardavam para mim os melhores legumes. Minha casa, antes um mausoléu, agora pulsava com o ritmo da minha cozinha. O barulho das panelas, o tic-tac do relógio da cozinha, o perfume constante de alho e cebola dourando no azeite. Eram os sons da minha ressurreição. A notícia se espalhou por Piracaia.
Eu me tornei a Dona Helena das Quentinhas, a cozinheira misteriosa da casinha azul no final da rua de terra. As pessoas não apenas compravam, elas vinham me agradecer, diziam que minha comida tinha sabor de abraço de mãe, que os lembrava de um tempo mais simples. Cada elogio era um tijolo, reconstruindo a autoestima que meu filho havia demolido. Eu não estava rica, longe disso, mas, pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia valiosa. Numa terça-feira chuvosa, Iris me ligou com uma voz animada. Helena, hoje eu tenho um hóspede diferente. Um tal de Guto, um rapaz que tem um blog famoso de viagens. Guto viaja. Ele roda o Brasil atrás de experiências autênticas. Separa a melhor marmita para ele. Capricha na apresentação. Eu senti um frio na barriga. Um blogueiro? Eu nem sabia direito o que era isso. Fiz o prato do dia, uma galinhada com piqui que perfumou a rua inteira, e preparei a marmita dele com um cuidado extra, colocando uma folha de couve no fundo da embalagem para decorar. Um truque da minha avó. Entreguei para Iris e tentei não pensar mais no assunto. Era apenas mais um cliente, naquela noite. Depois de limpar toda a cozinha e contar o dinheiro do dia, um ritual que se tornou sagrado para mim, meu celular começou a se comportar de um jeito estranho. Era um aparelho antigo que Ricardo havia me dado anos antes, só para emergências, e que eu mal usava. Ele começou a vibrar sem parar na mesinha da sala. Bypass. Zumbidos. A tela acendendo e apagando com notificações de aplicativos que eu nem sabia que existiam. Eu o peguei, assustada, achando que estivesse com defeito. Havia dezenas de mensagens de números desconhecidos, de parentes distantes com quem eu não falava há anos, todos perguntando a mesma coisa. Helena, é você mesma nessa postagem? Eu não entendia nada. Foi então que ouvi a cantoria de pneu de carro na minha rua, seguida por batidas frenéticas na porta. Era Iris, encharcada pela chuva, com o celular na mão e uma expressão que eu nunca tinha visto. Uma mistura de pânico e euforia. Helena, larga tudo e olha isso. Você não vai acreditar. Ela praticamente enfiou o celular na minha cara. Na tela, brilhava uma foto. Uma foto linda, com cores vibrantes, da minha galinhada, com o arroz amarelinho e os pedaços de pequi reluzindo. A foto era tão bem tirada que parecia um anúncio de revista. E embaixo, um texto. Eu li as palavras com dificuldade, meus olhos lutando para focar. Guto viaja. Galera, para tudo. Estou em Piracaia-SP, uma cidadezinha que é puro charme, e acabei de comer a melhor comida da minha vida. E não foi num restaurante chique, foi numa marmita. Sim, uma marmita. Simples, honesta, sem frescura, feita por uma cozinheira local que, segundo a Iris da Pousada Cantinho, é um tesouro escondido. O nome dela é Helena. O tempero dessa mulher é um patrimônio nacional. É comida que tem história, que tem alma. Se você estiver passando por aqui, você precisa provar isso. É uma experiência, comida de verdade, tesouros do interior, sabor de vó, Piracaia SP, gastronomia afetiva. Eu olhei para a foto da minha comida, ali, naquela tela brilhante, e embaixo, um número que fez minha cabeça girar. 12.000 curtidas, centenas de comentários. Eu quero... Onde fica esse lugar? Faz entrega em Atibaia. Passa o contato dessa Dona Helena, por favor. Era como olhar para uma vida paralela, uma realidade que não parecia ser a minha. A minha comida, feita na minha cozinha de chão batido, estava sendo vista por milhares de pessoas. O zumbido na minha cabeça era mais alto que o do meu celular. Era o som do meu pequeno e controlável mundo se estilhaçando. O telefone da pousada não para de tocar desde que ele postou isso. Há 2 horas. Iris dizia, andando de um lado para o outro na minha sala. Gente de Bragança, de Atibaia, até de São Paulo. Todos querendo saber da galinhada de Piracaia. Helena, você entende o que aconteceu? Aquele rapaz não escreveu um elogio. Ele acendeu um pavio debaixo do seu fogão e, como se para provar o que ela dizia, meu celular tocou. Um número com o código de área 11. São Paulo. Eu olhei para o aparelho, apavorada. Ele tocava... insistente, estridente. Eu me senti como se estivesse na beira de um penhasco. Atrás de mim, a vida segura e pequena que eu estava começando a construir. Na minha frente, um mundo desconhecido, barulhento e veloz, que me chamava através daquele aparelho. A cozinheira de 20 marmitas por dia não existia mais. O post daquele rapaz a tinha matado. E agora, eu não sabia quem eu era, nem o que eu deveria fazer. O caos era total. O telefone continuava a tocar.
Uma sirene anunciando a chegada de um futuro para o qual eu não estava nem um pouco preparada. Eu olhei para Iris, com os olhos arregalados, buscando uma resposta. Ela apenas sorriu, um sorriso desafiador, cheio de admiração. E agora, minha amiga, ela disse, com a voz calma no meio do furacão. Acho que o seu ouro acabou de ser descoberto. O toque insistente do celular era como uma britadeira na minha cabeça. Cada vibração, cada pio, era um lembrete do caos que havia invadido a minha porta. A minha primeira reação foi o pânico puro. Eu queria recuar, me encolher, me tornar invisível. Desliga isso. Iris, pelo amor de Deus, desliga esse telefone. Eu pedi, com a voz embargada, colocando as mãos nos ouvidos. Eu não dou conta disso. São só 5 panelas que eu tenho. Eu sou uma só. A ideia de dezenas, talvez centenas de pessoas querendo a minha comida era um pesadelo. Eu tinha acabado de encontrar um pingo de paz. Um pequeno fluxo de controle sobre a minha vida. E agora uma avalanche ameaçava me soterrar. Eu queria voltar para as minhas 20 marmitas. Para o meu anonimato seguro, Iris, no entanto, permaneceu calma no olho do furacão. Ela caminhou até o telefone e, com um gesto simples, o silenciou. O zumbido cessou, mas a tensão no ar permaneceu. Ela se virou para mim e seus olhos não tinham um pingo de pânico. Apenas uma clareza cortante. Helena, para... Respira fundo. Ela esperou que eu a obedecesse. Medo não vai te levar a lugar nenhum. A sorte não está batendo na sua porta. Ela está tentando arrombar com um arite. Você vai abrir e ver o que ela quer? Ou vai ficar aí atrás, esperando a casa cair em cima de você? As palavras dela foram duras, mas necessárias. Elas me chacoalharam, me tirando da espiral de pavor. Ela não estava me oferecendo pena. Estava me oferecendo uma escolha. Mas como... Iris, eu sussurrei, sentindo-me impotente. Olha para isso aqui. É uma cozinha de casa, mal equipada. Eu não tenho estrutura. Não tenho dinheiro. Não sei nem por onde começar. Iris puxou uma das cadeiras bambas, sentou-se na minha frente e se inclinou para a frente. A energia de uma general planejando uma batalha. É aí que eu entro. Ela disse, você não está mais sozinha nisso. Escuta bem a minha proposta. Você tem o talento, a alma do negócio. Eu tenho um pouco de dinheiro guardado e sei como fazer um negócio funcionar. Conheço essa cidade como a palma da minha mão. Ela fez uma pausa, me olhando nos olhos, para que eu entendesse a seriedade do que viria a seguir. Vamos ser sócias. Eu entro com o capital inicial para a gente alugar um lugar decente e comprar o básico. Entro com o meu conhecimento de gestão. Cuido da burocracia, dos fornecedores, da parte chata. Você entra com o seu dom, com o caderno da sua avó, com o comando total da cozinha. 50% para cada uma. Sem rodeios, sem letras miúdas. O que você me diz? Sócias. A palavra ecoou na minha cabeça. Por 40 anos, eu fui a esposa do Afonso. Nos últimos meses, eu fui a mãe do Ricardo. A ideia de ser sócia de alguém, de ser uma metade igual de alguma coisa, era ao mesmo tempo assustadora e incrivelmente sedutora. Era uma proposta de respeito. Olhei ao redor, para a minha cozinha improvisada, para o caos das caixas, e depois olhei para o rosto determinado da minha amiga. A voz de Ricardo, com sua risada de escárnio, soou em minha memória. A senhora não entende de margem de lucro. Uma onda de determinação, fria e poderosa. Passou por cima do meu medo? Eu ia entender. Eu ia aprender? Eu topo. Eu disse, e minha própria voz soou mais forte do que eu me lembrava. A partir daquele momento, tudo mudou. Iris era um trator. No dia seguinte, ela já tinha a solução para o nosso espaço. Lembra do salão da Dona Elvira, que fechou na rua de trás? Falei com o filho dela. O aluguel é uma pechincha e o lugar é grande. Os dias seguintes foram uma maratona de tinta, suor e um cansaço que me fazia desmaiar na cama à noite, mas que era o melhor cansaço do mundo. Leixamos paredes, pintamos de um amarelo sol que trazia vida ao lugar, esfregamos o chão até ele brilhar. Iris, com sua lábia de comerciante, negociava com o fornecedor de gás, conseguia um desconto no balcão de inox e comprava um fogão industrial usado de um restaurante que havia fechado em Bragança. Eu, enquanto isso, testava receitas, adaptava as quantidades para panelas maiores e planejava nosso primeiro cardápio. Mas o meu maior aprendizado não foi na cozinha. À noite, exaustas, sentávamos à mesa e Iris abria seu notebook, me mostrando um mundo que eu desconhecia. Ela me ensinou a montar uma planilha. Isso aqui, Helena, é o seu custo fixo. Aluguel, água,
luz. Isso aqui é o variável, os ingredientes de cada prato. A sua vaca atolada custa para ser feita. Então, precisa ser vendida por Guessá para a gente ter nossa margem de lucro e pagar as contas. No começo, era grego. Os números dançavam na minha frente. E a voz de Ricardo sussurrava que eu era burra demais para aquilo. Mas Iris era paciente. Ela desenhava, explicava de novo, me dava exemplos. E aos poucos, a névoa começou a se dissipar. Eu comecei a entender. Eu não era apenas uma cozinheira. Eu estava me tornando uma empresária. Numa dessas noites, enquanto decidíamos os últimos detalhes antes de abrir, Iris perguntou: "E o nome? Já pensou em como vai se chamar o nosso cantinho?" Eu pensei em todos os nomes que Ricardo zombaria. E foi aí que a resposta veio, clara e óbvia. Era hora de tomar a ofensa e transformá-la em medalha. "Vai se chamar Empório da Vó Helena", eu disse, com uma firmeza que surpreendeu a nós duas. Iris me olhou, entendeu a profundidade daquela escolha e abriu um sorriso imenso. "É perfeito", ela disse. "Absolutamente perfeito." Na véspera da inauguração, o rapaz da gráfica terminou de prender a placa de madeira sobre a porta que pintamos de azul. Letras caprichadas, desenhadas à mão, diziam: "Empório da Vó Helena, comida com afeto." Eu e Iris ficamos paradas na calçada, cobertas de respingos de tinta, olhando para cima. Meu nome, o apelido que um dia foi usado para me diminuir, não era mais uma piada. Era a nossa marca. O caos havia se transformado em um plano, e o plano, em algo real, era só o começo. O Empório da Vó Helena não era mais um plano ou uma placa na parede. Era uma realidade barulhenta, cheirosa e viva. A inauguração foi um evento na cidade. Iris, com seu talento para o marketing, espalhou a notícia e a fama do post viral atraiu uma multidão de curiosos. Mas não foram os curiosos que nos mantiveram de portas abertas nas semanas seguintes. Foi a comunidade, os moradores de Piracaia nos abraçaram. O Empório virou o ponto de encontro para o almoço, o lugar para buscar uma quentinha no fim do dia, o café da tarde das senhoras da cidade, a minha pequena cozinha, agora equipada com um fogão de 6 bocas e panelas que pareciam caldeirões. Tornou-se o coração pulsante do negócio. Eu e Iris trabalhávamos de sol a sol, exaustas, mas com uma energia que vinha da alma. Cada cliente satisfeito, cada prato vazio que voltava para a cozinha. Era uma pequena vitória. A fama do nosso cantinho continuou a crescer de forma orgânica. Primeiro, uma nota no jornalzinho da cidade vizinha. Depois, um portal de notícias da região de Campinas publicou uma matéria com o título: "O Tesouro Escondido de Piracaia. Conheça o empório que resgata o sabor da comida de vó." A matéria vinha com uma foto minha, sorrindo, com o meu caderno de receitas na mão. Eu odiei a foto, mas Iris a emoldurou e pendurou na parede do caixa. Foi através desse artigo que, inevitavelmente, a notícia chegou a São Paulo, numa tarde de quinta-feira, no meio da correria do almoço. Meu celular tocou. Era um número que eu conhecia de cor, mas que não via na tela há meses. "Ricardo!" Meu estômago gelou. Uma onda de ansiedade, uma sombra do meu antigo eu, me percorreu. Por um instante, tive medo de que ele, de alguma forma, pudesse estragar tudo aquilo. Respirei fundo, sequei as mãos no avental e atendi, tentando manter a voz firme. "Alô, mãe!" A voz dele era controlada, polida, com um fundo de ironia que eu aprendera a detectar. Recebi um link de um colega de trabalho, um artigo sobre um restaurante em Piracaia. Fiquei surpreso em ver o seu rosto. Pelo visto, o seu hobby de cozinhar virou uma distração em tempo integral. A palavra distração foi dita com uma pausa calculada, para deixar claro o seu desprezo. O antigo eu teria se encolhido. Se é justificado, mas o antigo eu não existia mais. "Olá, Ricardo." "Sim, abrimos um negócio. Se chama Empório da Vó Helena. E está tomando todo o meu tempo." "Sim, é o que negócios de sucesso costumam fazer." Houve um silêncio do outro lado da linha. Ele claramente não esperava essa resposta calma e direta. "Entendo", ele disse, e eu podia imaginá-lo ajeitando a gravata, recompondo sua postura de superioridade, e exatamente por isso estou ligando. "Eu me preocupo com a senhora. Um sucesso repentino como esse, baseado numa modinha de internet, é muito perigoso." Ele começou a desfilar seu repertório de warnings, as mesmas preocupações de um pai falando com uma filha inconsequente. "A senhora tem todos os alvarás da prefeitura. A vigilância sanitária já fez a vistoria. Um lugar que serve comida é uma responsabilidade imensa. Sim,
Ricardo, eu respondi, enquanto com a outra mão sinalizava para a nossa única funcionária, a jovem Bia, que a mesa 4 precisava de atenção. A Iris cuidou de toda a documentação antes mesmo de abrirmos. Tivemos a vistoria na semana passada e recebemos nota máxima de higiene e organização. Ele pareceu ignorar minha resposta. E a parte fiscal? A senhora está recolhendo os impostos corretamente. Sabe que uma multa da Receita Federal pode levar tudo o que a senhora ganhou com a venda da casa. O veneno na menção da casa era palpável. Ele queria me lembrar de quem havia financiado aquela aventura. Contratamos um contador desde o primeiro dia. Eu disse, minha paciência começando a diminuir. Estamos registradas como microempresa no Simples Nacional, tudo dentro da lei. E essa sua sócia? Essa Iris. O tom dele agora era mais grave. Insinuante, a senhora formalizou essa parceria. Cuidado com amizades em negócios. Mãe, isso nunca acaba bem. Quando o dinheiro entra na equação, as pessoas mudam. Aquilo foi a gota d'água. A sugestão de que Iris, a mulher que me estendeu a mão quando ele me jogou no fundo do poço, pudesse me trair. A indignação me deu uma força que eu não sabia que tinha. Nossa sociedade está registrada em cartório, com um contrato que nós duas assinamos, e Iris é mais família para mim do que muito parente de sangue. Ricardo! A firmeza na minha voz o surpreendeu novamente. Ele ficou em silêncio por um momento, e quando falou, sua máscara de preocupação finalmente caiu, revelando a raiva e a incredulidade. Eu não acredito que a senhora está fazendo isso. Ele quase gritou. Eu não acredito que a senhora pegou o dinheiro que eu lutei para salvar da falência do papai e está arriscando tudo nesse botequim de beira de estrada. Isso é um golpe de sorte. Mãe, uma moda... A senhora não tem experiência, não tem preparo para gerenciar um sucesso real. Quando o primeiro problema sério aparecer, quando essa novidade passar, a senhora vai perder tudo. Eu fechei os olhos. A risada dele naquele dia no armazém ecoou em minha mente. Mas agora, ela não tinha mais poder sobre mim. Era apenas o som patético de um homem que não suportava ver o sucesso de alguém que ele já havia condenado ao fracasso. Abri os olhos e olhei para o meu restaurante cheio, para o sorriso dos clientes, para a Iris no caixa, para a Bia servindo as mesas. Aquilo não era sorte. Era trabalho. Era talento. Era a minha vida. Ricardo, eu disse, e minha voz era um fio de aço, calma e inquebrável. O dinheiro que eu estou usando é meu. O negócio é meu e da Iris. E o sucesso, por incrível que pareça, também é nosso. Agradeço a sua preocupação. Fiz uma pausa, saboreando as próximas palavras. Agora, se me der licença, eu tenho um restaurante cheio para administrar e clientes para atender. E antes que ele pudesse responder, eu desliguei. Pela primeira vez na vida, eu desliguei o telefone na cara do meu filho. A mão que segurava o celular tremia, não de medo, mas de pura adrenalina. Iris me viu do outro lado do balcão e ergueu uma sobrancelha, perguntando silenciosamente se estava tudo bem. Eu apenas assenti, um pequeno sorriso se formando no meu rosto. Eu me virei, amarrei meu avental um pouco mais forte e voltei para o calor do meu fogão. Eu tinha vencido a batalha mais importante, a batalha contra a voz dele dentro da minha própria cabeça. Quando desliguei o telefone, um silêncio profundo se instalou na minha pequena bolha, em meio ao barulho do restaurante. A voz de Ricardo, agora muda, ainda ecoava em minha mente, mas não mais como a de um juiz, e sim como a de um fantasma sem poder. Iris se aproximou do balcão da cozinha, secando as mãos em seu avental, e me olhou com uma intensidade que dizia tudo. Você conseguiu, ela disse, a voz baixa, mas cheia de um orgulho que era quase maternal. Você colocou ele no lugar dele? Eu assenti, sentindo a adrenalina finalmente começar a ceder, dando lugar a um cansaço profundo e a uma clareza cristalina. Naquele momento, eu soube que uma guerra longa e silenciosa havia terminado. A guerra contra a minha própria dúvida, contra a sombra do desprezo que ele havia plantado em mim. Eu estava livre. Aquele telefonema foi um divisor de águas. Depois daquele dia, algo mudou em mim. O negócio não era mais uma forma de sobrevivência ou uma resposta a uma humilhação. Tornou-se uma fonte de alegria pura, uma expressão de quem eu realmente era. Com o fantasma de Ricardo exorcizado, eu pude me entregar de corpo e alma ao empório. E ele floresceu. A matéria no portal de notícias trouxe gente de toda a região. Turistas que vinham passar o fim de semana em cidades vizinhas desviavam sua rota para almoçar em Piracaia, nosso empório. Com suas paredes amarelas e cheiro de comida de verdade,
Virou um pequeno ponto turístico. Foi ideia de Iris. Claro, fazer uma festa não é uma inauguração, porque a gente já nasceu bombando, ela disse. Rindo, é uma celebração. Uma festa para agradecer a essa cidade que nos abraçou. E que festa foi aquela? Num sábado ensolarado. Fechamos a rua. Não foi um evento chique, com taças de champanhe. Foi uma festa de rua. Com a nossa alma. Contratamos um trio de forró pé de serra que tocou a tarde inteira. Colocamos mesas de plástico na calçada, sob a sombra das árvores da praça. Em vez de canapés, servimos porções generosas de feijão tropeiro, torresmo, pururuca e mandioca frita em cones de papel. A cidade inteira veio. O prefeito, o dono da farmácia, as minhas vizinhas, as crianças correndo com a boca suja de doce de abóbora. Era uma celebração da comunidade, a mesma que me acolheu quando eu era apenas uma sombra. Eu, que antes me escondia na cozinha, fui arrastada por Iris para o meio do povo e, pela primeira vez, não senti medo. As pessoas me abraçavam, apertavam minha mão, me contavam histórias. Dona Helena, a sua feijoada me lembrou da minha mãe que já se foi. Dona Helena, meu filho, que não comia verdura, agora pede o seu quiabo todo dia. Eu não era uma estranha. Eu não era a coitada que veio de Campinas. Eu era a Dona Helena do Empório. Eu pertencia àquele lugar, no auge da festa. O prefeito, um senhor simpático e barrigudo, pediu o microfone do sanfoneiro. Meus amigos de Piracaia, ele bradou. E a música parou. Eu não vou fazer discurso. Só quero dizer uma coisa. A gente vive se queixando que os jovens vão embora, que nossa cidade está parada. E aí chega essa mulher aqui. Ele apontou para mim e senti meu rosto queimar. Essa Helena, que com umas panelas e um caderno velho, fez mais pela nossa cidade no último ano do que muito projeto de lei. Ela colocou Piracaia no mapa da boa comida. Ela nos lembrou da riqueza que está nos nossos próprios quintais, no tempero que a gente aprende com as nossas avós. As pessoas aplaudiram. Assobiaram. Eu queria me esconder, mas Iris segurou meu braço com força. Agora é você, ela sussurrou, empurrada para a frente. Eu peguei o microfone, as mãos tremendo. Olhei para todos aqueles rostos sorridentes. Eu não preparei nada para falar. Comecei, a voz embargada. Quando eu cheguei aqui, eu achei que a minha vida tinha acabado. Eu não tinha nada, só umas caixas e muita tristeza. Respirei fundo, buscando coragem. Eu só sei cozinhar e eu achava que isso não valia nada. Vocês, esta cidade e essa mulher aqui, apontei para Iris, que já secava uma lágrima, me mostraram que o afeto que a gente coloca na panela é o ingrediente mais importante. Obrigada. Obrigada por me darem um lar de novo. A emoção me engasgou e não consegui dizer mais nada. Mas não precisava. A salva de palmas que veio em seguida foi a resposta mais bonita que eu poderia receber. A noite caiu, mas a festa continuou, iluminada por cordões de lâmpadas coloridas que Iris havia pendurado. O forró comia solto, e eu, encostada no batente da porta do meu empório, observei a cena. Famílias dançando, amigos rindo, o cheiro da minha comida, misturado ao cheiro de felicidade no ar. Olhei para o letreiro de madeira iluminado, Empório da Vó Helena, e, pela primeira vez na vida, eu entendi de verdade o que Afonso sentia quando olhava para o nosso velho armazém no fim do dia. Não era o orgulho de ser dono. Era a alegria profunda e indescritível de ter criado um lugar onde as pessoas se sentiam em casa. Eu não tinha mais a minha antiga casa, mas ali, no meio daquela celebração, eu percebi que tinha construído algo muito maior, um lar para toda uma comunidade. E, finalmente, um para mim também. A festa de celebração foi mais do que um marco. Foi uma libertação. Nos dias que se seguiram, uma nova serenidade se instalou em mim. Eu já não cozinhava com a urgência de quem precisa provar alguma coisa. Cozinhava com a calma de quem encontrou o seu lugar no mundo. O empório continuava a prosperar, alimentado pela lealdade da comunidade e pelo fluxo constante de novos rostos que a fama regional nos trazia. Eu e Iris contratamos mais 2 ajudantes. A Bia, que já estava conosco, foi promovida a gerente do salão, e nós conseguimos, pela primeira vez, ter um domingo de folga. A vida tinha encontrado um ritmo, um equilíbrio doce entre o trabalho duro e a satisfação de ver nosso sonho decolar. Mas a tranquilidade, eu logo aprenderia. Era apenas a calmaria antes da tempestade. Numa quarta-feira, uma mulher entrou no empório na hora do almoço. Ela era jovem, talvez da idade de Ricardo. Usava óculos de armação escura e tinha um ar de quem já viu de tudo e não se impressionava facilmente. Ela não se juntou à pequena fila que se formava.
Em vez disso, sentou-se numa mesa no canto e observou o movimento com uma atenção analítica. Pediu o prato do dia, um virado à paulista que eu fazia exatamente como a avó Laurinda ensinava, e comeu em silêncio, fazendo anotações discretas num pequeno caderno. Eu senti um nervosismo familiar, mas Iris, com seu faro para oportunidades, foi até a mesa dela. Seja bem-vinda ao nosso empório. Espero que esteja gostando da nossa comida. A mulher levantou os olhos, um sorriso profissional no rosto. Estou adorando. Meu nome é Luísa Mello. Sou crítica de gastronomia da revista Mesa em Sabor. O nome da revista caiu como uma bomba na nossa cozinha. Mesa em Sabor era a publicação mais prestigiada do país. A Bíblia da alta gastronomia. Iris quase perdeu a compostura, mas se recuperou rápido. Luísa passou a tarde conosco. Ela não era arrogante. Era incisiva, curiosa. Quis ver a cozinha, quis tocar no meu caderno de receitas. Me fez perguntas que ninguém nunca havia feito. O que a senhora sente quando cozinha? Por que acha que essa comida, tão simples, está ressoando com tanta gente? E eu, sem pensar em marketing ou em respostas inteligentes, apenas disse a verdade. Eu não inventei nada. Eu falei, enquanto mostrava a ela a página manchada da receita da farofa. Eu só escuto o que as panelas e o caderno da minha avó me dizem. A comida tem memória. Se a gente cozinha com pressa, com raiva, a comida sente e te devolve isso. Se a gente cozinha com afeto, com a lembrança de quem a gente ama, ela te abraça de volta. Acho que as pessoas não estão com fome de comidas. Estão com fome desse abraço. Luísa não anotou essa última frase. Ela apenas me olhou por um longo tempo e sorriu. 2 semanas depois, Iris entrou no empório antes de abrirmos, segurando um exemplar da revista como se fosse um troféu. Prepare o seu coração, minha amiga. Ela disse. A voz embargada, ela abriu a revista na matéria principal. A primeira página era uma foto minha. Uma foto de página inteira, tirada por um fotógrafo que Luísa trouxe dias depois. Eu estava na minha cozinha, com o avental manchado de molho, o cabelo meio preso, e sorria, olhando para uma panela no fogão. A luz da janela criava uma espécie de aura ao meu redor. Eu não parecia uma chefe famosa. Parecia uma mãe, uma avó, parecia eu mesma. E a manchete, em letras garrafais, me fez sentar. A Fênix de Piracaia. Como a cozinha de vó resgatou uma chefe. Um sabor e a alma da gastronomia brasileira. O artigo era mais do que uma crítica. Era uma crônica. Contava a minha história, a perda, o recomeço, a humilhação sutil que eu havia mencionado, e transformava tudo numa jornada de heroína. Luísa chamou meu tempero de arqueologia do afeto e declarou o Empório como o restaurante mais importante inaugurado no Brasil na última década. Era um exagero, um delírio poético, mas era um delírio impresso na revista mais respeitada do país. O que se seguiu fez o post viral do Guto parecer uma brisa de verão. Aquilo era um furacão. O telefone não parava de tocar. Mas agora não eram apenas clientes. Eram chefes de São Paulo querendo visitar, escolas de gastronomia me convidando para dar workshops, programas de televisão querendo contar a minha história. Eram convites para palestrar em eventos de empreendedorismo feminino, contando como eu, uma mulher de mais de 60 anos, havia construído um negócio do zero. Minha vida virou uma agenda. Iris, em seu elemento, contratou uma secretária apenas para gerenciar os convites. E então, vieram as outras propostas, as que vinham em envelopes timbrados, de homens com vozes polidas que falavam uma língua que eu mal entendia. Eram investidores, grupos empresariais, fundos de capital de risco. Eles não queriam uma marmita. Queriam o meu negócio. Falavam em escalar o conceito, em franquear a marca, em rollout nacional. Um deles me ofereceu uma quantia com tantos zeros que eu precisei contar 2 vezes, para transformar o Empório da Vó Helena em uma rede de restaurantes de shopping center, com comida pré-preparada numa cozinha central para garantir o padrão de qualidade. Numa noite, depois de um dia exaustivo, eu e Iris nos sentamos no nosso pequeno escritório improvisado nos fundos do Empório. A mesa estava coberta de papéis timbrados, propostas, contratos preliminares. O reconhecimento era inebriante. A satisfação de ter meu trabalho consagrado daquela forma era imensa. Mas, olhando para aqueles papéis, para aquelas palavras como valuation e franchising, eu senti um arrepio. Iris olhava para aquilo com os olhos brilhando de ambição e possibilidade. Ela via o império que poderíamos construir. Eu, no entanto, olhava com uma mistura de orgulho e pavor.
O sucesso que eles me ofereciam era exatamente o tipo de sucesso que Ricardo entenderia. Um sucesso de planilhas, de números, de eficiência, um sucesso que, para existir, talvez precisasse matar exatamente aquilo que Luísa Melo havia celebrado, a alma do meu negócios. Tínhamos chegado ao topo da montanha. O problema é que, de lá de cima, havia muitos caminhos para descer e alguns deles levavam direto para o precipício que eu tinha acabado de escapar. Enquanto eu e Iris navegávamos nas águas turbulentas do nosso próprio sucesso, debatendo o futuro do empório em meio a propostas milionárias, o mundo do meu filho, que eu imaginava ser um arranha-céu de certezas, estava desmoronando em silêncio. Eu não soube por ele. Claro, Ricardo era orgulhoso demais para admitir qualquer fraqueza. A notícia me chegou da maneira como as más notícias de família costumam chegar, através de uma ligação da minha prima Sandra, de Campinas, numa manhã de segunda-feira, sua voz carregada daquela mistura de pena e excitação que só a desgraça alheia provoca. Helena, querida, você está sentada. Ela começou. O preâmbulo universal para o drama é sobre o Ricardo. Coitadinho. Eu gelei o instinto de mãe imediatamente imaginando o pior. Um acidente, uma doença. O que aconteceu com ele? Sandra, fale de uma vez. Ela fez uma pausa dramática. Ele perdeu tudo. Helena, tudo. A startup dele, aquela coisa de computador que ninguém entendia direito, faliu. Saiu até uma nota no jornal de economia. Parece que foi uma fraude. Uma bolha. Sei lá. Levaram tudo dele. O apartamento chique. O carro importado. Dizem que ele está afogado em dívidas. Cada palavra dela era um golpe surdo. Enquanto eu me reerguia vendendo comida de vó, meu filho, o gênio do mercado financeiro, o arauto do futuro digital, havia construído um castelo de cartas que acabara de ser soprado pelo vento. Desliguei o telefone com a cabeça a mil. Não houve um pingo de triunfo em meu coração. Nenhuma satisfação do tipo, eu te avisei. O que senti foi um cansaço profundo. O cansaço de quem assiste a uma tragédia anunciada há 35 anos. A arrogância de Ricardo, sua fé cega na própria genialidade e seu desprezo por tudo que era antigo ou simples, o levaram exatamente ao mesmo lugar para onde ele havia me exilado. O marco zero? A ironia era tão amarga que tinha gosto de cinzas. Passei o resto do dia trabalhando no automático. Minhas mãos preparavam a moqueca do dia, mas minha mente estava em São Paulo. Uma parte de mim, a mãe, queria largar tudo, pegar o primeiro ônibus e ir encontrar meu filho, oferecer um prato de comida quente e dizer que tudo ficaria bem. A outra parte, a mulher que ele humilhou, a empresária que ele desprezou, permaneceu de pé, imóvel, na sua cozinha. Não era a alegria que me impedia de ir, era o som do silêncio, o som do universo, com sua lógica implacável, finalmente colocando as coisas em seu devido lugar. Ricardo precisava sentir o gosto do fracasso real, não o fracasso fabricado que ele atribuiu ao pai, mas o fracasso criado e assinado por ele mesmo. À noite, contei a notícia para Iris. Enquanto fechávamos o caixa, ela ouviu tudo sem me interromper, seus olhos atentos fixos nos meus. Quando terminei, ela não disse bem feito ou aqui se faz, aqui se paga. Ela apenas suspirou e disse, com a sabedoria de quem já viu muitos impérios de areia desmoronarem: o mundo gira, minha amiga, às vezes devagar, às vezes rápido, mas ele sempre gira. Ela se aproximou e colocou uma mão no meu ombro. E agora, você precisa ser forte. Mais forte do que nunca. Eu a olhei, sem entender. Forte. Iris. Ele é meu filho. Ele está sofrendo. Eu sei, ela disse, a voz firme. Mas o orgulho dele está em frangalhos. E um homem como Ricardo, com o orgulho ferido, é como um animal perigoso. Ele não vai te procurar para pedir perdão. Helena. Ele vai te procurar porque você, agora, é a única boia de salvação que ele consegue ver no meio do oceano. Ele virá atrás do seu sucesso. A lógica fria de Iris me atingiu como um balde de água gelada. Ela estava certa. Ricardo não me via como mãe. Me via como um recurso. Antes, um passivo a ser liquidado. Agora, um ativo a ser explorado. A previsão de Iris pairou sobre mim nos dias seguintes. Cada vez que o telefone do empório tocava, meu coração dava um salto. Cada carro chique que parava na nossa rua me deixava em estado de alerta. Eu continuei a minha rotina. Servi meus clientes. Dei entrevistas por telefone para blogs de culinária. Analisei as propostas de investimento com Iris. Mas tudo era feito com um ouvido atento.
esperando o som da chegada dele. Era uma questão de tempo. O mundo havia girado. O tubarão do mercado estava ferido, sangrando, afundando. E eu, a sardinha que ele havia jogado para fora do aquário, era agora o único porto seguro à vista. Passaram-se 2 semanas de silêncio tenso. 2 semanas em que cada carro desconhecido que estacionava na rua me causava um sobressalto. Eu sabia que ele viria, era inevitável, e ele veio numa sexta-feira, o dia mais movimentado do empório. Eu o vi da janela da cozinha, descendo de um carro popular que claramente não era seu. Ele parecia menor. O terno caro, que antes era sua armadura de poder, agora pendia em seus ombros como se fosse emprestado, amassado pela viagem e pela derrota. Ele hesitou na calçada, observando o movimento do restaurante, o letreiro de madeira com o meu nome, os clientes rindo nas mesas. Por um instante, vi em seu rosto não a arrogância, mas a incredulidade de um rei exilado, olhando para um reino que surgiu do nada em suas antigas terras. Ele entrou, e o burburinho do restaurante pareceu diminuir por um segundo. As pessoas não o conheciam, mas sua energia deslocada, a aura de tempestade que o cercava, era palpável. Seus olhos encontraram os meus através do balcão. Eu sequei as mãos no avental, respirei fundo e caminhei até ele. Ricardo, eu disse, a voz firme. Vamos conversar no escritório. Ele apenas assentiu, seguindo-me em silêncio. A caminhada de 10 metros através do salão lotado pareceu um corredor polonês. Eu podia sentir os olhos dele registrando cada detalhe. A cozinha industrial brilhando de tão limpa, a eficiência das minhas funcionárias, as mesas cheias, a parede de lousa com o cardápio do dia escrito à mão. Era a prova viva e barulhenta de tudo o que ele disse que era impossível. Fechei a porta do nosso pequeno escritório e o som da festa do lado de fora foi abafado, deixando-nos num silêncio denso e desconfortável. Ele não se sentou, permaneceu de pé, olhando para as planilhas e os livros de pedidos pregados na parede. Mãe, ele começou, a voz rouca, sem me encarar. O que a senhora construiu aqui é impressionante. De verdade, tem um potencial incrível. Aquele elogio, que meses antes eu daria tudo para ouvir, agora soava falso. Estratégico era o preâmbulo, a preparação do terreno para o ataque, mas é um negócio de cidade pequena, com todo respeito. Ele continuou, finalmente se virando para mim. Havia olheiras fundas sob seus olhos. Isso aqui é ouro, mas ainda é um garimpo artesanal. Com a minha visão, meu know-how do mercado, a gente pode transformar isso numa marca nacional. Pense naquelas propostas de investimento que a senhora deve ter recebido. Eu sei lidar com esses caras. Eu falo a língua deles. Eu posso ser o cérebro por trás da expansão, cuidando da parte estratégica, enquanto a senhora continua na cozinha, que é o que a senhora faz de melhor. Ele falava com a urgência de um vendedor, tentando me vender a minha própria vida. Ele não estava ali para pedir ajuda. Estava ali para tomar o controle. Eu cometi erros. Eu admito. Ele disse, num falso tom de humildade. O mercado é volátil, mas eu aprendi, e eu posso aplicar todo esse aprendizado aqui. Para nós, para a nossa família. Ele se aproximou, e então veio o golpe final. Eu só preciso de um empréstimo, um capital de giro para eu me reerguer, me reorganizar e poder tocar esse projeto para a senhora. Pense nisso como um investimento no futuro do nosso próprio negócio. Eu o ouvi até o fim, sem interromper. Deixei que ele esvaziasse seu arsenal de argumentos manipuladores. Quando ele terminou, o silêncio retornou. Eu me sentei na minha cadeira, a cadeira da dona do negócio, e o encarei. Eu sinto muito, de verdade, pelo que aconteceu com você. Ricardo, nenhum filho meu merece passar pelo sofrimento do fracasso. Vi um lampejo de alívio em seus olhos. Ele achou que tinha conseguido, mas você... Eu continuei, a voz calma, mas cortante, não entendeu absolutamente nada. O alívio no rosto dele se transformou em confusão. Você não está aqui para me ajudar. Ricardo, você está aqui para se salvar? Você quer usar o meu sucesso, que você desprezou, para apagar o seu fracasso. Que você criou, você fala em nossa família, mas a única vez que você pensou em família foi quando precisou de algo. Eu me levantei, caminhando lentamente até a minha janela, que dava para o movimento da cozinha. Você se lembra do que me disse naquele dia no armazém? A frase exata. Ele ficou em silêncio, o rosto se fechando. Eu me virei para ele. Comida de vó não paga boletos. Lembra? Pois é. Acontece que paga meu filho. Paga o aluguel deste lugar. Paga o salário de 4 funcionárias. Paga os fornecedores em dia.
paga os impostos e paga, principalmente, a minha paz e a minha dignidade. Ele abriu a boca para protestar, mas eu levantei a mão. Então, a resposta é não. Eu não vou te dar um centavo. Não porque eu queira te ver sofrer, mas porque o meu dinheiro foi ganho com trabalho honesto, com afeto e com o respeito das pessoas. Ele tem alma e ele não vai ser usado para financiar a sua arrogância outra vez. O rosto de Ricardo se contorceu numa máscara de raiva e humilhação. Ele deu um passo em direção à porta, pronto para ir embora. Mas eu não terminei. Eu disse, e ele parou. Eu não vou te dar dinheiro, mas eu sou sua mãe, e eu não vou te virar as costas completamente. Eu respirei fundo, preparando-me para a minha cartada final. A única que importava. A vaga de estoquista está aberta. O Zezinho nos deixou na semana passada. O trabalho começa às 6 da manhã. É pesado. Descarregar caixas de mandioca. Limpar o depósito. Organizar o inventário. Carregar sacos de arroz. O salário é de 2 mínimos. Com carteira assinada. É um trabalho honesto. Ricardo. Ele me encarava como se eu tivesse enlouquecido. A incredulidade em seu rosto era total. Você me disse, naquele dia, que eu precisava ser realista, que eu precisava entender como o mundo funciona. Pois bem, esta é a realidade. Meu filho, todo trabalho honesto paga boletos. Se você quiser recomeçar, de verdade, do zero, aprendendo o valor do trabalho que você tanto desprezou, a vaga é sua, a escolha é sua. Ele não disse mais nada. A oferta era um insulto maior para o seu orgulho do que qualquer negação. Apenas me lançou um olhar que misturava ódio e choque. Virou as costas com uma violência contida e saiu, batendo a porta do escritório. Eu ouvi seus passos apressados cruzando o restaurante e a porta da rua se fechando. Eu o observei ir embora pela janela, não com raiva, não com triunfo, mas com uma tristeza serena. Eu lhe ofereci a única coisa que poderia realmente salvá-lo, um recomeço humilde, mas ele ainda estava apaixonado demais pelo seu próprio topo para aceitar começar de baixo. Eu tinha feito a minha parte. Eu estava, finalmente, em paz, quando a porta do empório se fechou atrás de Ricardo. O som do restaurante pareceu voltar de uma só vez, me envolvendo como um cobertor quente. Iris se aproximou, seus olhos cheios de uma pergunta silenciosa. Eu apenas assenti, e ela entendeu tudo. Não havia o que comemorar, mas havia um alívio imenso. A leveza de quem finalmente se livra de um peso que carregava a vida inteira. Naquela noite, sentadas no escritório agora silencioso, com as propostas milionárias ainda espalhadas sobre a mesa, tomei a minha decisão final. Iris, eu não quero virar uma franquia, eu disse, com uma calma que vinha do fundo da alma. Eu não quero que a minha vaca atolada vire um produto congelado numa cozinha central em São Paulo. Eu não quero que o nome da minha avó vire apenas uma marca num copo de plástico. Quero continuar sentindo o cheiro da comida, vendo o rosto das pessoas, conhecendo a história de quem senta nas nossas mesas. Iris me olhou, e um sorriso lento e genuíno se abriu em seu rosto. Eu sei, minha amiga. Ela respondeu, colocando sua mão sobre a minha. Eu confesso que os zeros me tentaram, mas eu também sei que o nosso negócio não tem a ver com números. Tem a ver com isso. Ela apontou para a cozinha. Tem a ver com afeto. Às vezes, o maior sucesso é saber a hora de dizer não. No dia seguinte, com um prazer imenso, Iris respondeu a todos os investidores com um e-mail curto e educado, recusando todas as propostas. Estávamos livres. 6 meses se passaram. A poeira das grandes propostas assentou, e a vida encontrou o seu ritmo dourado. O empório da avó Helena continuou sendo um sucesso, mas um sucesso nos nossos termos. Usamos parte do nosso lucro para comprar o imóvel e fazer uma pequena reforma, expandindo a cozinha e criando um pequeno jardim nos fundos, com mesas sob um pé de jabuticaba. Recusamos os convites para a televisão, mas comecei a dar, uma vez por mês, uma aula gratuita de culinária para as mulheres jovens da cidade. Na cozinha do centro comunitário, eu não estava construindo um império nacional. Estava fincando raízes. O futuro, que antes era uma tela em branco e assustadora, agora se desenrolava diante de mim, cheio de cores e sabores. Bia, a nossa primeira funcionária, se revelou uma aprendiz talentosa e apaixonada, numa tarde tranquila, com o sol entrando pela janela da cozinha. Eu a ensinava a sentir o ponto da massa de pão, com as minhas mãos sobre as dela, guiando o movimento. Eu sentia o ciclo da vida continuando. O caderno da minha avó, aberto na página do pão de milho, já com novas anotações minhas e algumas de Bia, era a nossa bússola. A herança não estava apenas sendo preservada,
estava sendo passada adiante. Quanto a Ricardo, não tive mais notícias diretas, mas, na semana passada, minha prima Sandra me mandou uma foto pelo celular, sem nenhum comentário. Era o Ricardo. Ele vestia o uniforme azul de uma grande transportadora ao lado de um caminhão de entregas. Estava mais magro, o rosto cansado pelo trabalho sob o sol, mas havia algo em seus olhos que eu não via há anos. A ausência daquele peso da arrogância. Ele parecia apenas um homem. Um homem trabalhando. Ele não tinha aceitado a minha oferta, mas a vida, com sua ironia sábia, lhe ofereceu uma muito parecida. Ele estava recomeçando, do zero. E pela primeira vez, eu senti uma pontinha de esperança por ele. Talvez um dia, depois de descarregar muitas caixas e ganhar o pão com o suor do próprio rosto, ele finalmente entendesse. Eu guardei o celular e voltei minha atenção para Bia, que sorria, orgulhosa do pão que acabara de colocar no forno. O cheiro de fermento e milho começou a tomar conta do ar. Olhei ao redor, para o meu pequeno império de afeto. O som das risadas vindo do salão, as panelas borbulhando no fogo, a luz do sol no jardim. Meu filho achou que meu valor estava atrelado a um homem, a uma casa, a uma vida que acabou. Ele tentou me colocar numa caixa, me rotular, me diminuir. O que ele nunca entendeu é que o verdadeiro valor de uma pessoa não pode ser liquidado ou vendido. Ele só pode ser redescoberto, e o meu estava ali, nas minhas mãos, no meu coração, e no sabor que só a paz do espírito consegue criar. A lição mais profunda que a história de Helena deseja transmitir é que o nosso valor intrínseco jamais expira, mesmo quando o mundo, e até mesmo as pessoas que mais amamos, tentam nos convencer do contrário. Muitas vezes, especialmente com o passar dos anos, corremos o risco de nos enxergar apenas pelos papéis que já desempenhamos, mãe, esposa, profissional aposentada, e esquecemos da essência de quem realmente somos. A narrativa nos mostra que dentro de cada um de nós existe um caderno de receitas empoeirado, um conjunto de talentos, paixões e sabedorias acumuladas que, embora possam ter sido adormecidos ou desvalorizados, continuam sendo a nossa maior riqueza. A jornada de Helena é um lembrete poderoso de que a verdadeira independência não é apenas financeira, mas a libertação de viver sob a validação dos outros. É a coragem de pegar esse caderno, reabrir as páginas e redescobrir o próprio tempero, provando que nunca é tarde para construir um novo propósito, um novo negócio ou uma nova vida, com a nossa própria assinatura e no nosso próprio tempo. A maior volta por cima não é provar algo para os outros, mas sim para nós mesmos. A história de Helena me fez pensar muito sobre os tesouros que todos nós guardamos. Por isso, eu adoraria saber qual é o talento ou a paixão que mora aí dentro de você. Só esperando uma chance para temperar o seu futuro, conte um pouco da sua história aqui nos comentários. Vamos inspirar uns aos outros. Um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. E lembrem-se, a sua história ainda tem muitas páginas deliciosas a serem escritas.